rodovia Presidente Dutra cortava a escuridão da madrugada como uma cicatriz de asfalto sobre a terra. Eram 3h27 de uma terça-feira de outubro, e o quilômetro 187, bem na altura de Seropédica, estado do Rio de Janeiro, estava mergulhado em um silêncio pesado. Um caminhão Scania branco, bitrem carregado com 45 toneladas de eletrônicos da Samsung vindos do Porto de Santos, avançava pesadamente pela pista. Na cabine, um homem de 52 anos mantinha os olhos fixos na estrada. Cabelos grisalhos, mãos calejadas no volante, expressão cansada de quem já dirigiu por 8 horas seguidas. Seu nome era José Antônio Ferreira, caminhoneiro há 30 anos. 3 filhos criados com o suor dessa profissão. Casado com a mesma mulher há 28 anos. Homem simples, trabalhador, honesto. Mas José tinha um segredo. Um segredo que nem mesmo ele sabia completamente. Porque aquele bitrem não era um caminhão comum. Era isca. E José Antônio Ferreira não era apenas um caminhoneiro. Era parte de uma operação policial que estava prestes a desmantelar a maior célula de roubo de cargas do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Lá na frente, escondidos atrás de um viaduto abandonado, 7 homens do CV esperavam. 2 carros roubados, um Gol preto e um Corsa prata. Todos armados. Todos convencidos de que teriam uma noite fácil e extremamente lucrativa. 45 toneladas de eletrônicos. Valor estimado de 12 milhões de reais. Maior assalto do mês, talvez do ano. Eles haviam recebido a informação há 3 dias. Um informante dentro da transportadora havia passado detalhes precisos. Rota, horário, tipo de carga, ausência de escolta. Tudo perfeito, alvo garantido. O que eles não sabiam é que o informante trabalhava para a Polícia Civil, que aquela carga era falsa, que José estava em comunicação constante com 40 policiais posicionados estrategicamente ao longo da rodovia, e que em 15 minutos, aqueles 7 criminosos do Comando Vermelho estariam dentro do que seria descrito depois como a armadilha mais elaborada da história das operações contra roubo de cargas no Brasil. A Operação Carga Fantasma havia sido planejada durante 4 meses. Começou quando a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Cargas identificou um padrão. 12 bitrens assaltados em 6 meses. Sempre na Dutra. Sempre entre as 2 e 4 horas da manhã. Sempre no mesmo trecho entre Seropédica e Queimados. Sempre com informação privilegiada sobre o tipo de carga. Alguém estava vazando informações de dentro das transportadoras. O delegado Marcelo Santos, 47 anos, 24 de corporação, especialista em combate ao crime organizado, analisou cada caso. Estudou relatórios, entrevistou vítimas, mapeou pontos de ataque. O padrão era claro demais. Sofisticado demais. Profissional demais. Isso não é quadrilha amadora, disse ele à sua equipe. É operação estruturada. Tem gente de dentro passando informação. Tem gente fazendo inteligência. Precisamos virar o jogo. A investigadora Paula Mendes, 38 anos, especialista em infiltração, sugeriu. E se a gente plantasse um informante nosso? Alguém que fingisse trabalhar para eles, mas na verdade trabalhasse para nós? Marcelo considerou. Arriscado, mas possível. Durante 2 semanas, Paula se aproximou de funcionários de transportadoras com histórico suspeito. Fez vigilâncias, interceptou conversas. Identificou um homem chamado Roberto, auxiliar administrativo da Transbrasil Logística, que tinha ligações com o CV. Ela o abordou. Ofereceu escolha. Colaborar com a polícia e ter imunidade, ou ser preso por cumplicidade em 12 roubos. Roberto escolheu colaborar. Revelou como funcionava. O CV pagava R$5.000 por informação sobre cargas valiosas. Ele passava detalhes. Rota, horário, tipo de mercadoria. A quadrilha atacava. Ele recebia o pagamento. Simples. Lucrativo. Foi quando Marcelo teve a ideia. E se você passasse uma informação falsa? Uma carga que não existe? Um caminhão que na verdade é armadilha? Roberto hesitou. Eles vão me matar se descobrirem. Não vão descobrir, garantiu Paula. Porque quando atacarem, vão ser presos. Todos. E você vai estar protegido. Testemunha. Nova identidade se necessário. Roberto concordou. O plano foi meticuloso.
Roberto passaria a informação ao CV sobre um bitrem da Samsung carregado com eletrônicos. Rota Dutra, saída de Santos às 19 horas de segunda. Passagem por Seropédica estimada para as 3h30 da terça. Carga avaliada em 12 milhões. Sem escolta. Motorista sozinho. Alvo perfeito. Mas a realidade seria diferente. A carga seria falsa. Caixas vazias com peso simulado. O motorista seria José Antônio, caminhoneiro aposentado que havia sido policial rodoviário por 15 anos antes de virar civil. Voluntário para a operação. Corajoso. Confiável. E ao longo da rodovia, 40 policiais estariam posicionados. 20 da Polícia Rodoviária Federal escondidos em pontos estratégicos. 15 da CORE em viaturas descaracterizadas. 5 da Polícia Civil em carros civis. Todos em comunicação via rádio criptografado. Todos esperando o momento exato. José seria o isca. Quando o CV atacasse, a polícia fecharia o cerco. Prisões em flagrante. Armas apreendidas. Quadrilha desmantelada. Operação perfeita. Pelo menos na teoria. Porque na prática, operações desse tipo são imprevisíveis. Criminosos armados. Rodovia aberta. Risco de tiroteio. Risco de baixas. Risco de tudo dar errado. Marcelo sabia, mas também sabia que não agir significava mais 12 bitrens roubados, mais motoristas ameaçados, mais prejuízo, mais impunidade. Decidiu seguir em frente. Na noite de segunda, José embarcou no Scania branco, checou o equipamento, rádio escondido sob o painel, microfone embutido no cinto, câmera pequena no parasol, colete à prova de balas fino sob a camisa, pistola .40 escondida no porta-luvas, caso tudo saísse do controle. Ele ligou o motor. O ronco diesel encheu a noite. Respirou fundo 3 vezes. Técnica de controle de adrenalina que aprendera nos tempos de policial. Depois falou para o rádio. Carga fantasma para a base. Saindo agora. ETA para ponto crítico 13h30. A voz do delegado Marcelo respondeu. Recebido carga fantasma. Todos os grupos em posição. Boa sorte, José. Você não está sozinho. José sorriu levemente. Nunca estive. E acelerou. Às 3h15, José se aproximava do quilômetro 187. Sua voz ecoou no rádio. Carga fantasma para a base. 5 minutos do ponto crítico. Tudo tranquilo. Marcelo, posicionado em um carro civil 3 quilômetros atrás, respondeu. Recebido. Grupos Alfa, Bravo e Charlie. Confirmem posição. Grupo Alfa, viaturas PRF, confirmamos. 2 quilômetros ao sul, prontos. Grupo Bravo, CORE, confirmamos. Estamos no acesso norte, aguardando. Grupo Charlie, civil, confirmamos. Posicionados em 3 pontos de bloqueio. Marcelo respirou fundo. Tudo certo, agora era esperar. Lá no viaduto, os 7 criminosos viram as luzes do bitrem se aproximando. Caveira, o líder, 39 anos, 22 de crime, ergueu a mão. Esse é o caminhão. Samsung. 12 milhões. Vamos fazer história hoje. Magrão, ao seu lado, checou o revólver, 357. Tá na hora de ficar rico. Os outros 5, Pitoco, Bola, Menor, Ratão e Gordinho, saíram dos carros. Posicionaram-se. 2 carros bloqueando a pista. 5 homens armados em formação. Quando José estava a 100 metros, Caveira gritou, agora! Os 2 carros avançaram, bloqueando completamente a rodovia. José viu. Seu coração acelerou, mas manteve a calma. Freou suavemente. O bitrem parou a 20 metros do bloqueio. Ele falou baixo para o rádio embutido no cinto. Contato visual. 7 tangos. Bloqueio ativo. Estou parando. A resposta de Marcelo foi imediata. Recebido. Mantenha a calma. Deixe eles se aproximarem. Quando eu der ordem, todos os grupos executam. José desligou o motor. Abriu a porta devagar. Desceu. Mãos levemente erguidas. Postura de motorista assustado. Mas seus olhos, treinados, já haviam contado. 7 homens. 4 pistolas visíveis. 2 revólveres. Posições amadoras. Nervosos. Vulneráveis. Caveira se aproximou. Pistola 40 em punho. Bom dia, caminhoneiro. Vai ser rápido. Chave do caminhão. Agora.
José estendeu a chave com mão levemente tremendo. Atuação perfeita. Podem levar. Não vou reagir. Por favor, não me machuquem. Tenho família. Esperto, disse Caveira pegando a chave. Magrão, Bola, subam na boleia. Vamos levar essa belezinha pro galpão. Quando Magrão e Bola começaram a caminhar em direção à cabine, José falou baixinho para o microfone no cinto. 2 se movendo para o caminhão. 5 ao redor. Janela fechando. A voz de Marcelo explodiu no rádio que José ouvia através de um fone minúsculo no ouvido. Todos os grupos. Executar. 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 O que aconteceu nos próximos 10 segundos foi descrito depois por José como explosão coordenada. De trás do bitrem, onde estavam escondidos nos compartimentos de carga, 5 policiais da CORE explodiram para fora. Armas em punho. CORE. Polícia. No chão. Do acesso sul, 2 viaturas da PRF surgiram com sirenes e luzes. Mais 8 policiais descendo. Do acesso norte, 3 carros da Polícia Civil bloquearam a fuga. Mais 7 policiais. De todos os lados, 40 armas apontadas. 40 vozes gritando. Caveira ficou paralisado. Seus olhos percorreram a cena. Policiais de todos os lados. Dezenas deles. Impossível. Que diabos? José, que estava a 3 metros dele, sacou a pistola .40 do coldre escondido sob a camisa. Apontou para Caveira. Surpresa. Sou ex-policial rodoviário, e você caiu direitinho na armadilha. Larga a arma. Agora. Caveira olhou para a pistola de José, depois para os 40 policiais cercando, depois para seus 6 comparsas, todos já com mãos erguidas, armas caindo no chão. A realização caiu sobre ele como um peso esmagador. Armadilha. Tudo armadilha. O informante. A carga. O caminhão. Tudo. A pistola 40 caiu de sua mão. Ele se ajoelhou. Mãos na nuca. Derrotado. Em 5 minutos, os 7 criminosos estavam algemados e alinhados no asfalto. Em 8 minutos, todas as armas foram apreendidas. 4 pistolas, 2 revólveres, uma escopeta encontrada no porta-malas do Gol. Em 10 minutos, o delegado Marcelo estava ao lado de José, sorrindo. Atuação perfeita, José. Você foi convincente. Merecia um Oscar. José guardou a pistola. Sorriu cansado. Prefiro um café bem forte e minha cama. Marcelo riu. Pode ir para casa. A gente cuida do resto. José acenou. Subiu no Scania. Ligou o motor. E dirigiu de volta para Santos, deixando 40 policiais e 7 criminosos presos para trás. Nos dias seguintes, a história dominou os noticiários. Manchetes gritavam. Polícia arma maior armadilha contra a quadrilha de roubo de cargas. Comando Vermelho cai em operação elaborada na Dutra. Caminhão isca resulta em prisão de 7 criminosos. Imagens de José descendo do caminhão e sacando a arma circularam milhões de vezes. Vídeos das câmeras mostrando os 40 policiais cercando simultaneamente foram reproduzidos em todos os programas. José virou herói instantâneo. O caminhoneiro que era policial disfarçado. A família dele deu entrevistas orgulhosa. Mas havia algo que as câmeras não mostraram. Algo que aconteceu depois. 6 semanas após a operação, José, Marcelo, Paula e os líderes dos grupos Alfa, Bravo e Charlie foram convocados para reunião na Secretaria de Segurança Pública. O secretário folheava relatórios. Delegado Santos, você armou operação que colocou civis em risco. José não é policial ativo. Se algo tivesse dado errado. Marcelo respondeu firme. José é ex-policial com 15 anos de experiência, voluntário, treinado, e estava protegido por 40 agentes. O risco foi calculado. Paula complementou. E se não tivéssemos agido, mais bitrens seriam roubados. Motoristas ameaçados, alguns mortos. Nossa janela era essa. O secretário suspirou. A operação foi sucesso, mas foi também extremamente arriscada. Próxima vez quero aprovação prévia. Entendido? Entendido, secretário. 3 meses depois, Marcelo pediu transferência. Foi para setor administrativo. Escreveu. 24 anos fazendo operações de risco. A carga fantasma foi perfeita, mas também foi o limite. Não quero empurrar sorte além do razoável. Paula permaneceu, mas em funções de treinamento. José voltou à aposentadoria tranquila.
mas sempre contada a história. Com orgulho. Caveira foi condenado a 19 anos por roubo qualificado, formação de quadrilha e porte ilegal de armas. Na audiência declarou: roubamos 12 cargas em 6 meses. Achamos que éramos intocáveis. Que tínhamos informante perfeito. Mas ele trabalhava para a polícia. A carga era falsa. O motorista era policial. Tudo armadilha. Esse erro custou minha liberdade. Porque subestimamos a polícia? Achamos que eram burros. Estávamos errados. A história da Operação Carga Fantasma virou estudo em academias. Ensinou que criatividade vence força, que planejamento vence violência, e que, às vezes, a melhor arma da polícia não são fuzis, é inteligência. Porque o Comando Vermelho tentou roubar um bitrem. Acharam que seria fácil, mas era armadilha. E caíram completamente, porque subestimar a polícia brasileira sempre termina igual, com algemas e com justiça prevalecendo.